E olá, meus queridos primatas! Estamos de volta diretamente da Caverna do Hotel de Boston, Massachusetts. Meu nome é Sérgio da Mota e esse é o seu canal Ateu Dispor. E como vocês estão vendo, visual novo, eu continuo na caverna. Como as coisas têm progredido para um lado bem positivo, segunda-feira vai chegar para mim também um super iPad e agora eu não vou precisar fazer toda a edição e fazer filmagens e que leva muito tempo para fazer e construir isso dentro de um período que, legal, eu tiro os meus sábado e domingo para fazer isso tudo. Como eu faço isso tudo através do meu telefone, eu tenho que me organizar para que no domingo fique só por conta de fazer a gravação e também de fazer a edição do material. Eu sei que dá muito trabalho, mas sempre fica legal e eu faço isso por causa de vocês. A única razão que eu acabo deixando de aproveitar o meu sábado e domingo é obviamente porque é algo que eu gosto de fazer e eu faço sem obrigação nenhuma, mas também porque vocês apreciam. Mas então, nesse clima legal e sabendo que agora eu não vou ter mais problema de copywriting com o YouTube, numa parceria super legal com o meu amigo Luiz Carlos Felipe, ele me cedeu algumas músicas que vão estar aqui e eu não vou ter problema nenhum. Isso significa que aí também eu não vou tomar nenhum strike e ter esses probleminhas que acontecem ali no YouTube, que a gente sabe que é uma coisa bem chata, porque no futuro eu quero ser monetizado e todo esse investimento da câmera que eu vou comprar, já está chegando esse super iPad, já está vindo as luzes, então a gente dá para ver um melhoramento. Os programas que eu tenho, que eu uso, eu vou poder transferir todos eles para o meu iPad, porque eles são muito bons e dão essa qualidade legal. Obviamente no futuro as coisas melhorando, a gente vai poder progredir também. Mas vamos ao que interessa. Meus queridos primatas, essa série vai ser bacana. Hoje nós iremos começar com essa grande história que praticamente todos nós crescemos ouvindo, que é a história de Jonas e o grande peixe. Quem nunca ouviu isso? Esse vídeo vai dar abertura a outros vídeos. Eu creio que com o sucesso dessa série nós estaremos falando muito mais sobre a questão da Bíblia. E assim podendo dar um passeio nessas grandes histórias que são muito mal explicadas, que muitas das vezes o contexto é muito mal interpretado e aplicado dentro das igrejas. Nós estaremos desvendando isso no estilo Mythbusters. Seria realmente possível um homem viver 3 dias na barriga de um grande peixe? Seria realmente algo miraculoso. Mas o que a ciência tem para falar disso? Será que já houve algum homem na história que tentou? Ou será que esse ato já foi praticado por algum homem na história? Como toda boa história de pescador, vamos à história de Jonas. Fica comigo. Mas antes dos nossos comerciais, eu gostaria de pedir algo. Como minha conta foi hackeada, muitas pessoas tiveram seus sininhos desligados. Eu gostaria agora, nesse momento, nesse call to action, pedir para todos vocês que acompanham esse programa e gostam desse trabalho, para certificar que o seu sininho ele está ligado e que você está recebendo notificações. Se por um acaso você acabar tropeçando no vídeo e notar que você não está participando mais do canal do YouTube, é porque os hackers enviados por alguém muito evangelical acabaram bagunçando e tirando várias pessoas do meu canal. Então eu te peço agora, se você, só para certificar, não esqueça de hit like, aperta o sininho, tenha certeza que você está inscrito nesse canal. Agora a gente pode voltar a fazer o que a gente está fazendo, tá bom? Algo se movendo na água. Você vê? Mais um pouco. Oh, quase. Esse tipo de coisa acontece quase todos os dias e esse tipo de interação é bem comum com os seres humanos. E esses encontros são muito mais frequentes do que nós pensamos. E mesmo sabendo que essas pessoas elas escaparam sem danos nenhum, elas poderiam no final do dia acabar virando almoço desses grandes predadores. Mas para pensar comigo agora, será que realmente haveria a possibilidade de algum ser humano ser engolido por um mamífero desse tamanho e sobreviver? Bem, a Bíblia fala da história de um homem
que é praticamente Jonas, um profeta que foi enviado por Deus para poder pregar a uma cidade que é a cidade de Nínive, aonde, mais uma vez, a razão da destruição é porque eles eram completamente maus e estavam desobedecendo às ordenanças de Deus. Jonas não queria ir para lá, porque no fundo, como a própria história conta, Jonas tinha no seu coração a vontade de pregar realmente a vontade e os ensinamentos de Deus. Porém, não ali. E na cabeça de Jonas, Deus já deveria ter destruído aquele povo há muito tempo. Assim como os relatos ali você pode conferir na sua Bíblia e certificar do que eu estou falando. Bom, no final do dia, Jonas sai para poder fazer a vontade de Deus, mas indo para o lugar errado. E no meio de uma tempestade, ele simplesmente é jogado no meio do mar. E esse grande peixe engoliu. O mais interessante da história toda é que Jonas ele não foi cuspido no dia seguinte ou horas depois. Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. Então, para e pensa. Ele passou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe que possivelmente foi a baleia. E dentro dessa possibilidade, que parece loucura, porque, para e pensa comigo, o que Jonas estava fazendo nessa hora? Sim. Eu acho que ele teve muito tempo para poder ocupar a cabeça dele nadando em ácido estomacal. Mas vamos lá. Vamos ver o que a ciência ela fala dessas grandes possibilidades e se realmente o que a Bíblia nos ensina é um milagre de Deus, o que é a suspensão momentânea das leis da física e da natureza para que ele possa fazer a sua vontade. Então, vamos levar em conta que isso foi um milagre. Então, dá uma olhadinha, olha o que a ciência fala e suas possibilidades. Esse grande mamífero, que chega a pesar até mesmo 1 tonelada, exato, chega a pesar o mesmo peso de um elefante adulto. Não é simplesmente um mamífero pequeno, é grande pra caramba. Mas eu vou deixar você bem tranquilo. Biologicamente, o anatomy desses mamíferos faz que quase impossível que eles venham se alimentar de seres humanos. Então, no caso de Jonas, foi um pequeno acidente, certo? Junto de um milagre. Mas Sérgio, será que isso nunca foi reportado na história antes, um acontecimento desse? Bom, isso aconteceu em 1891 com James Barley. Ele foi o único homem na história realmente documentado que foi engolido por uma baleia e conseguiu sobreviver. Conta a história que o ataque dessa baleia ao navio, que ele viesse cair na água e ser engolido por uma baleia. Os seus marinheiros acabaram capturando a baleia e tirando James Barley do estômago dela. O que parece uma história muito louca. Ok, passaram-se os tempos e as pessoas começaram a desconfiar dessa história. Conta as histórias e as más línguas que James Barley conseguiu sobreviver. As suas mãos, os seus braços, o seu corpo e inclusive o seu rosto ficaram completamente esbranquiçados por causa do ácido estomacal, o que resultou na cegueira dele. Com o passar dos anos, as pessoas foram criando buracos na história e descobrindo que a história de James Barley não era muito bem assim. E acabaram descobrindo que foi completamente uma fraude feita por ele e os seus marinheiros. Se você analisar comigo toda essa história doida, vai perceber que o ácido estomacal teria feito muito mais danos que simplesmente deixar a sua pele descolorida e produzir somente uma cegueira. Teria sido muito, muito pior. Mas e aí? O que a ciência pode nos falar da possibilidade de sermos engolidos por uma baleia e sairmos vivos? Bom, vamos checar isso agora. Vamos supor que nessa grande hipotética, você seja realmente engolido por essa baleia. Cada dente desse grande mamífero mede por volta de 20 a 25 centímetros, totalmente afiados e bem amoladinhos. Podemos até medir em comparação com as facas profissionais que os chefes usam na cozinha. Exato, essas big knives, que
cortam pra caramba. Agora pensa aqui comigo, esses mamíferos têm de 40 a 50 dessas knives, dessas facas, espalhadas por toda a boca. Grande problema, Jonas. Big problem. Problema número 2. Descendo na garganta desse mamífero. Vamos parar para pensar que ainda que você tenha escapado pelos dentes, as guilhotinas, 40, 50, e você por algum milagre tenha conseguido passar pela língua e tenha começado a descer pela garganta. O processo que vai começar, a baleia obviamente ela vai pensar que você é alimento e ela vai começar a fazer contrações para empurrar você para baixo. Porque no final do dia, você virou alimento, né? Quando isso começar a acontecer, você vai ter problemas de falta de oxigênio, provavelmente algumas partes dos seus ossos serão quebradas. Mas não é só isso não. Com a falta de oxigênio, a produção de gás metano vai triplicar, fazendo que as coisas venham ficar bem piores para você. Mas vamos imaginar que outro milagre aconteceu e o gás metano não é um problema, nem a garganta comprimindo e quebrando seus ossos também seja um problema. Problema número 3. Ainda que você tenha sobrevivido o Step 1 e 2, você tem o pior problema de todo. Hydrochloric acid. Como é que fala isso em português? Alguém sabe falar isso em português? Eu procurei. Eles que se viram mais. Hydrochloric acid. Alguma coisa assim, né? Vocês se viram aí. Quando você estiver descendo e passando de um estômago para outro, esse ácido estomacal, ele vai simplesmente começar a derreter a sua pele. Mas não fique desesperado que mesmo sendo muito escuro lá, você vai poder encontrar algumas criaturas como o molúsculo luminoso, que são uma das alimentações prediletas das baleias azuis. Então você não vai ficar completamente no escuro, mas vai estar ali sendo derretido na frente daquele grande espetáculo em que os molúsculos luminosos estarão ali também, junto com você, sendo decomposto pelo ácido estomacal. Depois que você passar por todo esse processo do ácido estomacal, agora está a hora mais importante da baleia azul. Ela vai peristaltar o restante que sobrou de você, ossos e coisas que não deu para digerir, na água. Não na frente da praia, para você ir pregar o evangelho para pessoas, porque isso é impossível. Então, com essas pequenas e bem rápidas soluções a esse problema, eu acredito que nós não acreditamos mais nesse mito. Debunked. E a gente pode deixar isso de lado, que é a mesma coisa que a história de Papai Noel, inexistente. Mas, deixando o contexto agora da ciência e do mito e das possibilidades, eu quero navegar com você um pouquinho no contexto da história de Nínive. A história toda acontece que Jonas, quando chegando na cidade, finalmente, depois de várias tentativas, ele prega a mensagem da maneira que Deus ordenou que ele viesse pregar para o arrependimento daquele povo. O povo se arrependendo, Deus iria ali conceder mais uma chance e não destruí-los. Porque é interessante como um ciclo de vingança entre o povo de Israel e as outras nações constantemente acontecendo na Bíblia. Deus usa uma nação para diminuir eles, usam eles para diminuir e destruir outra nação. E é um ciclo de morte que a gente não consegue entender. Mas a história de Nínive não acabou assim. E eu gostaria de levar você a 150 anos depois, no livro de Naum. E ali nós vamos olhar como Deus, ele destruiu e aniquilou, matou, assassinou e fez o que ele queria. Mesmo sendo um Deus onisciente, e a gente não entende muito essa questão, e é um ponto que eu sempre falo nos meus vídeos. Ele já sabia que a cidade iria ser destruída 150 anos depois, mas fez todo aquele teatro da baleia e todo acontecimento na vida de Jonas, para no final ele fazer o que ele tinha que fazer, que era aniquilar aquele povo. Então vamos lá. Nínive, 150 anos. A história de Jonas termina muito bem, com Deus perdoando eles e não derramando o seu ódio e matando toda aquela cidade. Porque afinal do dia é assim, Deus ele não gosta de nada e ele simplesmente destrói da maneira pior possível. Ele poderia simplesmente, como um Deus, dar um ataque de coração em todas aquelas pessoas daquela cidade para que todos eles pudessem morrer sem dor. Mas você vai ficar sabendo agora como que isso terminou. 150 anos depois, o livro de Naum descreve toda essa carnificina. Em Naum 2:4,
Deus, ele começa mostrando todo o seu ódio. Como está escrito na sua palavra, ele faz com que os carros se choquem e as pessoas saiam correndo desesperadas pegando em fogo. Muito para um Deus de amor. Naum capítulo 2, 7. Deus, ele faz o que ele sabe fazer de melhor. Ser completamente machista. E esse não será o único versículo que estaremos lendo. Deus aqui, ele simplesmente faz piadas de mulheres, comparando mulheres como pombas que estão batendo suas asas. Um contexto bem louco, né? Já que nós estamos sabendo que Deus está destruindo uma cidade, por que ele estaria fazendo piadinhas, então, principalmente com mulheres? Naum capítulo 2, versículo 9. Deus ordena que toda a cidade seja saqueada. Prata, comida, animais, tudo. Ele simplesmente diz ali que todos serão roubados. Engraçado que ele mesmo condena esse tipo de coisa, mas nesse capítulo e nesse versículo, Deus propriamente manda saquear toda a cidade. Como se depois da destruição fosse sobrar alguém para comprar comida, né? Naum capítulo 3, versículo 13. Se não fosse somente a carnificina de humanos, Deus também ali usa alegorias de como se deve matar os leãozinhos. E é o engraçado que, se a gente lembrar aquela história do rei Salomão, no seu segundo templo, ele sacrificou 124 mil animais ao Senhor. Toda vez que um sacrifício era feito, chegava suave em suas narinas. Alguma coisa bem estranha com esse Deus que adora a matança de animais, né? Naum 3:3, Deus diz assim: eis que empilharei os corpos. Mais uma vez, de uma forma muito sádica, não basta só matar. É necessário empilhar os corpos para que talvez o cheiro suave desse sacrifício chegue à sua narina. Naum 3:4, Deus mais uma vez chama mulheres de meretrizes e bruxas. Uma pergunta para vocês e para qualquer pessoa religiosa: bruxas existem ou existiram? Eu acredito que não. Sempre dando esses exemplos em uma guerra de homens, sempre dando exemplos pejorativos de mulheres. Mais um versículo no capítulo 3 de Naum mostra Deus novamente fazendo piadinhas nojentas e machistas, dizendo que ele arrombará as cidades como as pernas de mulheres arrombadas. E o versículo está aí. Se você acha que eu estou extrapolando aqui nos meus comentários, você pode checar todos os versículos que eu estou deixando para você na tela. Esse é mais uma vez um Deus que, numa guerra de homens, ele se preocupa muito mais em ficar falando das pernas abertas, comparando pernas abertas de mulheres com portões. E o tiro final? Depois de toda essa destruição, de todo esse arraso da parte de Deus, Deus joga a toalha e diz que não há cura para suas feridas. Bom, o desfecho dessa história você já sabe, eles foram destruídos. Eu espero que vocês tenham gostado muito hoje do episódio. Também entramos um pouco nos ensinamentos dessa grande moral do Velho Testamento que Deus aplicava sobre as pessoas. Meus queridos primatas, eu sei que foi uma grande aula, um grande momento, e semana que vem nós estaremos de volta. Dessa vez nós estaremos falando da aposta que Deus e o diabo fizeram na vida de Jó. Se você tem gostado e confiado no conteúdo deste canal, a única coisa que você precisa fazer é pegar e acionar o sininho, se inscrever e participar conosco. Mais nada, não é necessário o seu 10%. Uma boa semana para todos os meus primatas e a você que acabou tropeçando e vendo o canal pela primeira vez. Semana que vem nós estaremos aqui, lembrando, falando sobre a grande aposta de Jó e o diabo. Então, faz o seguinte, muito obrigado por tudo, meus queridos e amados primatas.